Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulos de número 2, a partir do verso de número 1, diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém? Vamos orar a Deus, igreja. Levante a tua mão santa ao céu, a tua Bíblia, ore e peça para Deus falar conosco. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, Criador dos céus e Criador da terra, meu Deus, a nossa alma se alegra, meu Pai, a nossa alma, meu Deus, ela se regozija por estar na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Meu Deus, saber que o Senhor há de continuar nos alimentando, fortalecendo a nossa alma na Tua casa. Meu Deus, obrigado por este banquete espiritual, pois pelos olhos da fé nós vemos e cremos que a mesa já está posta, meu Pai, e que os teus anjos são ordenados a servir, a alimentar o teu povo, meu Deus, pela tua palavra. Senhor, abra a porta do nosso coração e permita que a tua palavra adentre no profundo da nossa alma e que ela venha produzir, meu Deus, o resultado pela qual ela é enviada pelo teu Espírito Santo. Fala com o teu servo, com a tua igreja, fala com o teu povo de perto e de longe e nos abençoa segundo a tua misericórdia. Amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, assentai-vos, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Graças a Deus, que Deus vos abençoe. Quero compartilhar essa palavra maravilhosa do Senhor à igreja, aos ouvintes da palavra de Deus, e peço por gentileza toda a atenção, toda a reverência, pois eu tenho certeza que Deus, o Senhor, Ele tem esclarecimento para nossas dúvidas. Deus, Ele tem respostas para nossas perguntas. Enfim, Deus, Ele tem muito a falar ao nosso coração por intermédio desses versículos que nós acabamos de ler. Meus irmãos,
Nós sabemos que, segundo o que está escrito na palavra de Deus, nós estamos caminhando para o fim dos dias, né? Estamos dentro do princípio das dores, e quando nós lembramos disso, quando nós sabemos pela palavra de Deus que nós estamos vivendo o princípio das dores, né, conforme é relatado em Mateus, no capítulo de número 24, quando nós olhamos para essa palavra, né, no capítulo 24 de Mateus, nós vemos que a igreja, ela já adentrou ao princípio das dores. A igreja está atravessando esse princípio das dores, né, o princípio do sofrimento, o princípio da desigualdade, o princípio da guerra, o princípio da morte, o princípio da fome, né? Tudo isso está no mesmo cenário, estamos acoplados em tudo isso, estamos passando por essa situação. E interessante que tudo isso na verdade é o caminho, né? É o percurso que abre para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. O mundo, na verdade, ele está esperando, né? Não esperando Cristo, porque o mundo ele não tem comunhão com Cristo. O mundo não está esperando Deus e tampouco o Espírito Santo. O mundo está esperando Satanás, está esperando o filho das trevas ocupar o reino do governo mundial, aonde todos aqueles que não creem em Cristo será liderado, governado por ele. E nós sabemos, amados irmãos, não precisa ser estudioso, não precisa ter muito conhecimento para saber que o cenário já está pronto, para saber que tudo já está montado e a qualquer momento será colocado esse advento das trevas, será colocado o filho da perdição no trono para reinar, e ali os seus servos, aqueles que não servem a Deus, estarão prostrados diante dos seus pés. Alguém vai poder dizer, se manifestar, dizer: pastor, jamais eu me prostrarei diante do diabo. Meus irmãos, veja como nós somos ignorantes. O sistema mundial que está regendo o mundo é um sistema enviado pelo próprio inferno para conduzir as pessoas, para que as pessoas estejam ligadas, atentas nesse sistema, para que quando o diabo ele se manifestar, todos não têm para onde fugir, todos estarão ligados ao seu sistema global, não haverá como escapar. Observa que o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Tessalônica, Paulo ele sempre, né, nós vemos que Paulo ele foi muito sábio, né, um homem sábio, né, foi intelectual, um homem poliglota, né, a Bíblia relata lá no capítulo 5, que ele viveu aos pés de Gamaliel, né, um homem muito culto, muito conhecido, um doutor, um homem da lei, e Paulo foi criado aos seus pés. Paulo era muito devoto, muito fiel, né, à lei de Deus, e o Senhor o chamou, e com essa sabedoria Deus não desprezou, né, Paulo, mas o Senhor deu, além do que ele tinha, Deus deu a sabedoria do Espírito Santo, e Paulo, ele vai mostrar a nós, ele vai dar para nós aqui alguns sinais, porque muitas pessoas podem olhar para o cenário mundial e dizer: não, mas isso não quer dizer nada, isso também não quer dizer nada, isso também não quer dizer aquilo. Por quê? Porque, meus irmãos, muitos já estão cauterizados. Muitas pessoas estão como se tivesse ali recebido, como se fosse injetado nele aquele veneno, como fosse injetado ali um poder maligno que para ele tanto faz como tanto fez. Ele não está preocupado se Jesus vai voltar, ele não está preocupado se o diabo vai reinar ou não, se ele vai para o céu ou para o inferno. Ele está cauterizado, ele está anestesiado. Mas nós precisamos nos despertar, porque a Bíblia chama a nossa atenção para tal situação. Paulo ele vai mostrar para nós, aqui ele vai dizer que vai haver um momento do engano, vai haver um momento do engano, que esse engano será mundial. Nós sabemos hoje, isso não está escondido, não está oculto de ninguém, que há os países, né, principalmente os países do cinturão do mundo,
É os países da janela 1040, que é a maior quantidade de pessoas, creio que mais de 4 bilhões, né, de seres humanos, são proibidos de ter o conhecimento da Bíblia, de ter o conhecimento de Cristo, de ter o conhecimento de Deus e tampouco do Espírito Santo. Pessoas que, se forem pegas com um versículo da Bíblia ou com uma foto da Bíblia, são mortos, são presos, enfim, torturados. Então existe muita gente que é proibido de conhecer a palavra de Deus. Porém, a outra classe de gente, por exemplo, como nós, como aqui o Ocidente de forma geral, temos essa oportunidade de crer na palavra de Deus, temos a oportunidade de estudar, temos a oportunidade de adentrar esses países, levar a palavra de Deus, queira que sejamos presos, torturados ou morramos, mas nós não damos crédito, até mesmo desacreditamos, até mesmo não confiamos mais na palavra de Deus, ou desprezamos os sábios e sagrados ensinamentos que o Senhor Jesus deixou para nós, por intermédio da sua palavra que é viva, da sua palavra que é eficaz, da sua palavra que é poderosa, dessa palavra que transforma, que muda a nossa vida. Uma coisa que eu fico horrorizado, uma coisa que eu não aceito, graças a Deus agora diminuiu, mas esses tempos atrás, o que nós ouvíamos dizer de pastor, de missionário, de pastora, enfim, de toda a classe de ministros do Evangelho, né, dizendo de ministerial, pessoas que suicidaram, que tiraram a sua vida, pessoas que diziam que estavam depressivos, que estavam ficando loucos, pessoas que olhavam e falavam: meu Deus, por que já que essa pessoa vai tirar a sua vida? Por que essa pessoa não vai embora? Pede uma ajuda, um auxílio, vai para a Coreia do Norte, vai para algum país da janela 1040, que são muitos. Já que quer tirar a sua vida, vai numa praça, abre a Bíblia, prega a palavra de Deus, levanta a Bíblia ao céu, se for fuzilado ou o que seja, mas morreu como mártir, e vai incentivar muitos outros a fazer a mesma coisa, porque quando nós olhamos para a história, lá no passado, nós vamos ver como tem até mesmo louvor que diz que o sangue dos cristãos era enxurrada, que corria pelas ruas, e este sangue brotava e levantava mais homens fiéis, mais mulheres fiéis, de maneira que a igreja está de pé, a igreja está rompendo até hoje, por causa de homens fiéis, de homens verdadeiros, que não foram covardes e que não negaram o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aí nós perguntamos: o que está acontecendo conosco, meus irmãos? Será que nós estamos adentrando, ou já adentramos, a era da apostasia? Observa o que Paulo diz, olha o versículo 1 do capítulo 2 em questão: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião, né, com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Paulo está mostrando aqui que a nossa reunião com Cristo, o agrupamento de pessoas no aprisco do Senhor, isso traz para nós, presbítero nosso, fortalecimento, isso traz para nós graça, isso traz união, isso traz força, isso traz poder, isso traz invencibilidade. Olha, para os irmãos entenderem, aqui no capítulo de número 2, quero compartilhar acerca dessa união com a igreja. Por favor, atenção à palavra. Atos, capítulo de número 2, o versículo de número 42, que diz bem assim: e perseveravam, aliás, o 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra de Cristo, na sua palavra,
E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, num dia quase 3.000. E o versículo 42 diz: e perseveravam, essas quase 3.000 almas, perseveravam na doutrina dos apóstolos, quer dizer, nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja, meus irmãos, que essas quase 3.000 almas, elas estavam unidas, todos unidos e também unidos em Cristo, como Cristo está unido com Deus. Se nós olharmos para essa palavra, o apóstolo Paulo, ele usa exatamente isso aqui que Lucas escreveu, falando acerca do início da igreja, porque esse capítulo 2 é o início, a fundação da igreja de Cristo na terra, em Jerusalém. Então nós observamos que eles estavam unidos, eles estavam em comunhão, e essa comunhão era no partir do pão, na Santa Ceia, nas orações e na doutrina. Estavam todo mundo com a mesma visão, estavam todo mundo olhando para o mesmo alvo, estava todo mundo caminhando o mesmo caminho, estava todo mundo na obediência, estava todo mundo dando ouvido e vivendo a mesma doutrina, o mesmo ensinamento. Queridos, presta bem atenção no que eu estou querendo dizer. Se nós, aqui por exemplo, essa igreja, fosse um aprisco cheio de ovelhas, e tivesse lobos sagazes, devoradores do lado de fora, o único lugar que as ovelhas estariam seguras era dentro do aprisco, dentro da igreja. O único lugar. Lá fora a ovelha não estaria segura, porque ela estava à mercê dos lobos sagazes e devoradores. A ovelha não se defende, ela precisa de alguém para defendê-la. E observa que a Bíblia mostra para nós aqui em 25 do Evangelho de Mateus, do versículo 33 para frente, quando Cristo ele vai descer, e a Bíblia vai mostrar a alegoria que ele vai separar à direita as suas ovelhas e à esquerda ele vai colocar os bodes. A Bíblia diz que ele chama os seus de ovelhas. Por que ovelha? Porque é simples, porque é humilde. A ovelha não se esperneia, a ovelha não dá chifrada, não dá cabeçada, a ovelha não dá coice, a ovelha não geme. A ovelha é um animal humilde, um animal simples, ela precisa ser apacentada. A ovelha não vive só, a ovelha vive em rebanhos, não existe ovelha que vive só. O que eu estou querendo dizer para a igreja? Que eu jamais posso viver na minha casa, com a minha esposa, ou no ambiente familiar, sem frequentar uma igreja, e dizer: não, Deus está aqui na minha casa, Deus está me abençoando, Deus está operando. Meus irmãos, prestem bem atenção, nós estamos sendo iludidos pelo diabo. A igreja foi levantada não num lugar, em lugares diferentes, onde havia uma pessoa aqui, outra ali, outra lá. A igreja foi fundada numa reunião. Se você ler aqui o capítulo de número 2, você vai ler o final do capítulo 1 de Atos, você vai ver que estavam todos reunidos. No capítulo 2 vai mostrar que eles estavam em oração, estavam clamando, buscando a Deus, aguardando o dia de Pentecoste, aguardando o dia do derramamento do Espírito Santo, a promessa de Cristo que ia se cumprir no 50º dia após o domingo de Páscoa. A igreja estava unida, não estava cada um na sua casa dizendo: acho que vai chover, eu sou feito de barro mesmo, é que eu derreto, eu vou ficar aqui em casa mesmo, porque acho que vai vir um temporal, deixa eu orar aqui mesmo, porque Deus é Deus de perto, Deus de longe. Independente da circunstância, Cristo havia ascendido ao céu, o temor ali estava grande, a preocupação talvez entre um e o outro podia ser grande, naquilo que tange a perseguição que viria dos romanos, até mesmo dos judeus.
judeu acerca dos novos cristãos, mas eles não temeram, eles se uniram. Por quê? Porque quando nós unimos, nós nos tornamos mais fortes. Quando nós nos unimos, nós nos tornamos um, como Cristo é um com o Pai, como Ele fala da unidade. Quando nós estamos reunidos, nós recebemos mais poder, nós recebemos mais graça, nós temos convicção que nós vamos sair e que nós vamos arrebentar com o inferno, que nós vamos passar por cima dos demônios, porque nós recebemos poder, nós recebemos graça, convicção que Deus Ele vai estar conosco aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Mas, infelizmente, não é o que tem acontecido hoje com as igrejas, não é o que tem acontecido hoje com o povo. Hoje a igreja está vivendo de uma forma individualista, cada um está vivendo o seu mundo. Aqueles que ficam em casa, que compram a garrafa de vinho, compram o pão e faz, entre aspas, aquela ceia virtual. Meus irmãos, o corpo de Cristo é um só. O corpo de Cristo é dividido e todos comem da mesma carne, do mesmo corpo. Não são corpos divididos, não existe vários Cristo, não existe vários sangue. O sangue de Cristo é um só, como a sua carne é um só. E nós esquecemos disso, nós estamos recuados, nós estamos na caverna como Elias e achando que eu estou apavorando, achando que o cão está fugindo, achando que eu estou cheio de poder, achando que eu estou uma bênção, achando que Deus vai me usar, pensando, quando na verdade nós estamos sendo iludidos, nós estamos mais vazios do que sei lá o que, e achando que nós estamos numa bênção. Paulo, ele mostra aqui, fala aqui para os irmãos, que os irmãos, eles precisam estar unidos, e que eles têm que ouvir os ensinamentos que era pregado por Paulo e colocar em prática. Sabe por quê, meus irmãos? Nós ouvimos a pregação da palavra, e não pensa você que o inimigo também não tem pessoas que preguem a palavra. O que mais está tendo hoje são oradores, são homens intelectuais, são homens com homilética, com exegese, são homens cultos na sabedoria do mundo, que leem a Bíblia não numa visão espiritual, mas numa visão histórica, e que estão depravando as igrejas, que estão torcendo as igrejas, sangrando, ferindo a igreja de Cristo. São lobos devoradores, como Cristo fala em João. São aqueles que entram e adentram as ovelhas, são mercenários, são ladrões, são salteadores, são aqueles que não amam as ovelhas, são aqueles que querem tirar lã e gordura de ovelha. E deixa eu dizer uma coisa que, não sei, mas eu acho que deve ser bom ser doceado, deve ser bom ser sangrado, deve ser bom ser enganado, porque, meus irmãos, nenhum de nós somos loucos, nenhum de nós temos deficiência mental que não conseguimos saber o que é certo e o que é errado. Se porventura, o exemplo, nós estamos com a palavra de Deus, e a palavra de Deus está mostrando aqui para nós que é exatamente isso aqui. Eu pensava que era assim, mas alguém me ensinou que não é assim, não é exatamente desse jeito. Mas se não é assim, por que não foi escrito então do jeito que tem que ser? Queridos, eu prefiro pagar o preço, e quero sugerir a você que você pague o preço vivendo a Bíblia como ela é. Porque Paulo, um dia, lá no capítulo 19, se não me falha a memória de Atos, capítulo 20, 21, melhor dizendo, quando ele estava em Éfeso, que ele foi embora, ele reuniu o presbitério, o diaconato, ele reuniu todos os obreiros da casa de Deus, ele fez uma reunião,
creio ali uma convenção antes de sair, e ele vai expor o amor pela igreja, pelos obreiros, pelo ministério, pelas almas, e vai expor quantos anos ele viveu ali, pregando noite e dia, chorando, se dando àquele povo. E ele estava dizendo que ele ia embora, que ele não ia voltar. Vocês não verão mais a minha face. Ué, mas por que Paulo está dizendo? Porque ele sabia que ele ia embora e que o fim, a sua partida desse mundo também seria breve. Ele não ia viver para sempre. Mas ele estava dizendo para os irmãos, falou: olha, vocês vigiam, porque vai levantar no meio de vocês, no meio de vocês levantarão lobos devoradores, que se possível for, eles irão destruir o rebanho de Cristo, que foi comprado com nada dessa terra, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Paulo, ele abraçou cada um, ele beijou, ele chorou na sua partida, mas ele deixou essa verdade: vai levantar no meio de vocês lobos devoradores. Você sabia que para o inimigo conhecer o seu adversário, lutadores, jogadores, tudo que vai haver confronto, aquele que vai confrontar, ele vai ler, vai estudar, ele vai assistir sobre o seu oponente, procurar conhecer as suas técnicas, procurar conhecer as formas que ele usa para o combate, para a luta, para a corrida, quer que seja. Ele vai estudar, ele vai ficar ali 3, 4, 5, 6 meses, atento, olhando o tempo todo para o seu adversário, vendo todos os movimentos, para ele poder aprender, e para quando ele for guerrear contra o adversário, ele não perder, ele ir para vencer. Sabia que o inimigo pode estar no nosso meio? Sabia que o inimigo pode estar à tua direita, à tua esquerda, na frente ou atrás? Pastor, o sangue de Jesus tem poder, Jesus está aqui, Jesus queima ele. Quantas vezes Jesus pregou, o inimigo estava dentro do templo: Jesus, não expulsa nós não é o momento ainda, o que nós temos contigo, Cristo, Filho de Deus. Será que hoje é diferente? Ainda mais com tanta brecha que nós estamos dando. É melhor, irmãos, nós pagarmos o preço, vivendo a palavra do jeito que ela é, do jeito que nós sempre aprendemos. Lembra daquele tempo que havia batismo com o Espírito Santo? Lembra daquele tempo que havia derramamentos dos dons do Espírito Santo? Lembra aquela época que a gente dava glória a Deus? Lembra aquela época que a gente dava aleluia? Lembra aquela época que nós dávamos lugar para o Espírito de Deus usar a nossa vida nos dons, que parecia que Deus estava no nosso meio mesmo, que nós éramos crentes? Olha para hoje o que nós nos tornamos. Olha para a tua vida, olha para nós. Eu pergunto, o que nós nos tornamos? E se jogar a nota aqui de R$100, R$200, falar, dá glória, não houve um glória. O que está acontecendo? É protesto contra os céus? É protesto contra o Espírito Santo? É proibido dar glória a Deus? Dá vergonha as pessoas olharem e ver você sendo usado, sentindo a presença de Deus? Sabe o que é isso? É cultura. Sabe o que é isso? É doutrina. Sabe o que é isso? Pessoas que não têm compromisso com Deus, que têm nos moldado dessa forma. Lembra da igreja tradicional? De primeiro, a igreja tradicional que você entrava mudo, saía calado, entrava frio, saía gelado, e nós pregávamos contra isso. Hoje nós estamos tornando tão tradicional quanto hoje. Desculpa falar isso, mas a verdade tem que ser dita, porque se eu não falar, outro não vai falar. O teu amigo, entre aspas, o teu lobo ou o teu pastor não vai te falar isso. Ele vai falar que eu sou louco. Porque, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa: o que? Repreende o diabo,
o que abala o inferno, o que faz o diabo sair do nosso meio, é a nossa comunhão com Deus, é o avivamento, é a língua estranha, é o mistério, é o poder do Espírito Santo, é o derramamento da glória de Deus no nosso meio, é o nosso glória a Deus, é o nosso aleluia, é a língua estranha, é isso que abala o inferno, é isso que faz o diabo correr da nossa vida, do nosso meio. Mas aonde não tem isso, o inimigo está ali, ó, só love, só amor, só paixão, só aliança eterna, até que o inferno receba. É duro falar isso? É duro ouvir? Não, duro é falar. Mas eu tenho que falar. Paulo está divertindo a igreja. Observe, continua o verso 2, continuando: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, porque um dia nós acreditamos, hoje nós não acreditamos mais, um dia nós vivíamos, hoje nós não vivemos mais. Então ele fala: não moveis facilmente do vosso entendimento. Peça a armadura de Deus, peça o capacete, porque capítulo 15 de 1 Coríntios diz que as más conversações, elas corrompem o bom costume. Nós esquecemos disso. Mas continuando o versículo 2: nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Olha, meus irmãos, Paulo está dizendo: não vos conformeis, não vos perturbeis, quer por espírito. Ô pastor, Deus usou uma pessoa, presta atenção nisso, que hoje não sei o que está acontecendo. Hoje a pessoa vê uma coisa, é um vulto, é o Espírito Santo está falando comigo. Peraí, o Espírito Santo está dentro de você, ele não está vultuando, ele não está ao redor. Não, o Espírito Santo está dentro de nós, ele não está vagando por aí procurando alguma coisa, ele habita em nós. Então a Bíblia está mostrando aqui que nós não devemos perturbar, quer por espírito. Um espírito se manifesta e diz: olha, eis que eu te digo, irmã, corta o teu cabelo. Traz esse profeta aqui, ou essa profetisa, que nós vamos impor a mão sobre a cabeça dele, e mandar o espírito da mentira embora, porque a Bíblia fala que nós não temos esse costume, nós não temos essa prática, nós não vivemos isso. Ah não, porque o Espírito manifestou e diz que eu posso separar e casar de novo, porque Deus tem o melhor, Deus tem o melhor para mim. Deus usou o profeta, veio sapateando, dando cambalhota. Traz ele aqui, eu vou mostrar a palavra para ele, eu vou me expulsar, mandar esse espírito da mentira embora. O Espírito Santo de Deus, ele nunca vai ser contra a palavra dele. O que ele escreveu é perpétuo, o que ele escreveu é para sempre, é eternamente, não pode mudar. Então Paulo está dizendo: não mudeis, quer que seja por Espírito, quer que eu sonhei vivendo uma felicidade totalmente oposta do que eu estou vivendo hoje, então eu tenho que mudar de caminho. Tem que mudar, sai do pecado e faça a justiça, deixa as coisas erradas e faz o que é certo. Interessante que não tem espírito, não tem sonho, que acontece na vida da pessoa, sempre trazendo a pessoa para a realidade, sempre trazendo a pessoa para a justiça. Mas todo sonho, toda profetada, sempre é para levar a pessoa para um caminho espaçoso. Já perceberam? Ô irmã, só tem que ficar bonita. Hoje é sexta-feira, é sábado. Vai lá para o salão de beleza lá e manda a massa no rosto, arranca a sobrancelha, pinta, fica igual Jezabel, seja discípula dela. Corta cabelo, pinta, coloca a unha de gavião, faz o que quer. Você tem que estar bonita para o teu marido. Graças a Deus que a minha esposa é crente e é serva de Deus, porque se não fosse desse jeito, sei lá o que tinha acontecido. Falo do coração, que eu não dou um centavo para esse tipo de situação.
e está cheio de gente, é meu pastor, esse é o pastor que me quer ver linda. Sabe quem quer te ver linda desse jeito? O espírito de Jezabel, o espírito da pombagira, o espírito da mentira, o espírito que quer te levar para o inferno. Jesus, ele te fez linda, Deus me fez lindo do jeito que eu sou, e você como você é naturalmente. Não precisa de enfeite, não precisa se maquiar, não precisa lançar massa, não precisa mudar a cor, não precisa mudar a estatura, não precisa mudar tamanho de cabelo, não precisa. Mas meu pastor falou que precisa. Que benção, eu não sabia que existe pastor salvador. Eu não sabia que existe pastor que deu a vida por nós. Um dia eu pensei isso. Quando eu aceitei a Cristo, eu li a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, eu falei, meu Deus, se eu pudesse acontecer alguma coisa comigo, para que as pessoas pudessem ser salvas. Eu pensava dessa maneira, eu vi o que Cristo passou, eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer, o que eu posso passar para salvar alguém? Falta de conhecimento. Sou tão pecador quanto todos, mas Cristo era sem perdão, o sacrifício de Cristo foi válido. O meu, o teu, nenhum sacrifício é válido. O que é válido a nós é obedecer o que a Bíblia manda. Então, o primeiro passo que Paulo fala, não moveis por espírito. Se o espírito manifestar e contra a Bíblia, fogo nele. Segunda coisa que ele diz, quer por palavra. Palavra é o que? Verbo. Palavra é o que? Oratória. Ensinamento, instrução. Ó, aqui está escrito assim, mas espera aí, não é bem assim não. Eu tenho aqui um estudo profundo, mas quem escreveu o estudo? Ah, não sei, é um estudo anônimo. Se você olhar bem, vai estar escrito lá, diabo, o autor. Porque tudo que é contra a verdade não provém de Deus. Tudo que é contra os santos ensinamentos do Senhor não provém de Deus. Ou se alguém escreveu, pesquise sobre essa pessoa, vá a fundo e veja qual é a origem, qual é o berço que ele nasceu. Analise a história dessa pessoa que está escrevendo esse estudo contra a verdade. Você vai ver que certamente é gente que não tem conhecimento de Deus, que não tem experiência com Deus. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele nunca irá contra a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele nunca foi contra a palavra de Deus. Os que escreveram aqui a Bíblia nunca foram contra a palavra. Tempos diferentes, anos diferentes, milênios diferentes, mas a palavra de Deus, ela estava em harmonia, ligado ao Antigo Testamento com o Novo Testamento. Nenhum confronta o outro, mas estão em harmonia. Você está entendendo? Isso é o mesmo Espírito. Agora eu conheci, fiz teologia, estudei idiomas, então eu vou fazer um estudo com o meu conhecimento. Pode expulsar o cão da minha vida, que eu vou estar endemoniado se eu ir contra a palavra de Deus. Então ele diz, primeiro Espírito, palavra, qual que é a terceira? Ele vai usar epístolas. O terceiro ponto é epístola, ou seja, ensinamento da Bíblia. Lembra um pouquinho mais atrás, em Gálatas, no capítulo 1 e também no capítulo 3? Primeiro Paulo, ele vai falar que se, lá no capítulo 1, que se vier alguém, ele diz, até mesmo anjo de luz, ou até mesmo nós mesmos, ele está dizendo até mesmo ele, porventura amanhã, ele acordar com outro pensamento, ele diz, se anunciar outro evangelho, além desse evangelho que eu vos tenho ensinado, que tanto esse anjo quanto eu, ou nós mesmos, sejamos anátemas, ou malditos. A palavra de Deus é uma só, não importa o idioma, não importa a versão, a palavra de Deus é a mesma, ela não muda. A palavra de Deus não faz curva, a palavra de Deus ela é reta. Só que nós somos marabalistas,
Nós somos igual borracha, a gente vira para lá, para cá e tenta fazer o contorcionismo para sair fora. Só que detalhe, um dia nós vamos ser julgados por ela. Não adianta fugir, que um dia você estará diante do autor, que é o supremo juiz, Jesus Cristo, o qual foi dado todo o poder a ele, para ele julgar toda a terra, toda a humanidade. Não haverá outro, ele vai julgar. E ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus, ele é o autor desta Bíblia. Ele é autor da palavra. E para encerrar, meus irmãos, queria que tivesse umas 2 horas para a gente concluir. Infelizmente não há tempo, mas enfim, ele mostra aqui para nós que, ele fala aqui de maneira alguma, no versículo de número 3, que ninguém vos engane, porque não será assim apenas com essas 3 situações, ou Espírito, ou palavra, ou por epístola. Não será apenas isso, sem que antes venha a apostasia. Lembra que eu falei no começo? Será que nós já estamos vivendo a apostasia? Então ele está dizendo aqui que primeiro vai haver a apostasia antes da vinda de Cristo. Antes de Cristo vir tem que ter apostasia. Apostasia é o que? Distanciamento, alongamento, se desviar dos padrões, da voz, da presença do Espírito Santo de Deus, se distanciar das coisas de Deus, estar vazio, mas se sentir como que tivesse cheio, não ter nada, mas sentir como se tivesse fogo puro. É o que nós estamos vivendo hoje, amados e queridos irmãos. Nós estamos vivendo isso, é lamentável dizer, mas nós estamos adentrando a passos largos na apostasia. E quando nós adentramos, pastor, o que pode ser feito? Meus irmãos, queria que fosse feito alguma coisa, gostaria que fosse feito. Eu lembro na década de 80, nós entrávamos numa igreja como essa, maior, para 600 pessoas, culto de doutrina, entrava só crente, com a portinha do lado, era 1h30, 2 horas, que parece que a igreja balançava. Eu era criança, e nós oramos, eu gritando, pedindo batismo com o Espírito Santo, chorava, todo mundo ali no poder, buscando a Deus, parece que subia fumaça, Deus usava um, Deus usava outro, era coisa terrível. Hoje, esse mesmo ministério, nem orar mais ora. Então a gente vê que nós estamos entrando na apostasia. A gente quer fazer alguma coisa, a gente quer incentivar, quer levar o povo a orar, a jejuar, quer levar o povo a buscar Deus, faz campanha de oração, todos os cultos tem 1 hora antes de oração, tem consagração, mas quem vem? Ninguém. Por quê? Porque nós não queremos ser cheio do Espírito Santo. E também outro, imagino eu, que o Espírito Santo não está permitindo, porque tem que acontecer a apostasia, tem que haver esse gelo, tem que haver essa frieza. Nós temos que nos enfraquecer, temos que distanciar, porque aquele que é de Deus, ele vai permanecer. Quem não é, infelizmente vai ser levado como a casa estruturada na areia. Vai bater o vento, vai correr água, o rio vai bater, e a queda vai ser grande. E assim tem que acontecer. A gente prega porque tem que pregar, mas infelizmente a gente não vê mais jeito. Os crentes novos convertidos de primeiro queriam ir para monte, viver, ficar no monte orando, buscando ser cheio do Espírito Santo, falar em mistério, era a melhor coisa que tinha. Queria ser um obreiro, queria ter uma responsabilidade, queria pregar. Meu Deus, hoje eu falava com a minha esposa, como que serão as igrejas para frente? Será que vai haver igreja daqui uns 10 anos? Quem faz a obra está saturado, não aguenta mais, porque não tem tempo, não tem descanso. Se ele abrir 5 igrejas, tem que se virar com as 5. Mesmo pagando, como tem ministério que paga, o povo não quer fazer a obra. É lamentável, mas dá glória a Deus, porque a palavra de Deus tem que se cumprir, é o fim dos tempos. Haja o que houver, eu vou continuar fazendo a minha parte. Haja o que houver, você tem a opção de mudar.
Você tem a opção de passar para dentro do redil, para dentro do aprisco, ou ficar para fora do aprisco. Você tem a oportunidade de ficar para ser apacentado por Cristo, ter a sua santa palavra, viver em comunhão junto com todos, ou você tem a opção de ficar por lá de fora, ser tosqueado, ser morto, ser enganado. Você tem a liberdade. Só que ele diz que o espírito da apostasia vai ter que se fazer presente. Então o que acontecer? Antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Hoje você observa que está se unindo tudo. A igreja hoje, os ministérios maiores, hoje todos fazem parte do CMI. Pode pesquisar depois, pastor, o que é CMI? É o Concílio Mundial de Igrejas. A maioria de todos os ministérios grandes faz parte, quase todos, poderia citar aqui, todos, muito, talvez tem gente aqui, a maioria congrega nesses ministérios, você não sabe. E que é o conselho, o CMI? É onde as pessoas vão viver, você está vivendo sem saber, o ecumenismo. E o que é essa situação do ecumenismo? É a unificação da religião. Hoje não tem campanha forte para repreender demônio, hoje não fala mais em diabo, hoje não expulsa a obra de macumbaria, hoje não tem oração forte para Deus repreender essas coisas, porque não pode, porque o povo tem que viver em sociedade, todo mundo tem que viver na mesma fé, crer no mesmo Deus, independente do que ele crê, mas ele está no lugar onde todo mundo tem que crer no mesmo Deus. Então é a unificação, o ecumenismo é a unificação da religião, da igreja, da fé. Então o pessoal do candomblé, o pessoal do espiritismo, o afro, da umbanda, enfim, todo tipo de religião vive no mesmo concílio, sobre o mesmo estatuto. Pastor, isso é loucura! Procura saber, pesquise. CMI, e você está lá no meio. A tua boca foi lacrada, foi costurada. E a gente entra na igreja calado, sai mudo, ouvindo, como se nós estivéssemos num cinema. No cinema ainda dá risada, né? No cinema ainda tem alguma coisinha meio diferente. Agora na igreja, isso faz parte do ecumenismo. Quem é o líder supremo do ecumenismo, do CMI? A igreja católica, apostólica, romana, cujo líder, o Papa. Ou seja, todos estarão submissos ao ensinamento, ao mandamento dele. Procure estudar, você vai estar aí na internet, se você pesquisar, você vai achar. Isso aí não é segredo não, todo mundo sabe. Eu sei, isso aí tem 15 anos. Nem estudava e nem fazia teologia, eu sabia disso. E hoje todos os ministérios estão entrando no ecumenismo. Está todo mundo entrando, todo mundo participando, todo mundo indo para o grupo. Então Paulo está mostrando aqui para nós que vai haver a apostasia, vai ser manifesto o homem do pecado e o filho da perdição. A igreja vai perder a força, a igreja vai perder o poder, vai ter muitas igrejas, porém um ou outro que terá a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, esse será perseguido, esse será apedrejado, esse será morto, será entregue pela própria família para cumprir o que Jesus falou em Mateus 24. Então, meus irmãos, como eu sempre falo, vai chegar um tempo que não haverá mais tempo, esse tempo está perto, nós não podemos desperdiçá-lo. Nós ainda temos a oportunidade de mudar, nós podemos mudar, mas tem que ver se a gente quer mudar, tem que ver se primeiramente a nossa mente vai ser expandida, vai ser aberta, iluminada pelo Espírito Santo, porque 4:4 de 2 Coríntios diz que o Deus desse mundo, ele cegou o entendimento das pessoas para que a glória de Cristo não resplandeça na vida deles. Então, se o Evangelho não consegue penetrar na tua cabeça, porque está cauterizado, eu vou estar aqui falando para a parede, daqui a pouco a parede se converte e a gente não. O negócio é sério, nós estamos vendo os últimos dias. Digo novamente, como falei no último culto, está aí,
24 de Mateus, cumprindo. Está aí guerras e guerras, nascendo, surgindo, para surgir daqui a pouco, até final do ano. Está aí para surgir uma terceira guerra mundial. Nós estamos aí esperando o melhor de Deus, esperando a bênção, a aposentadoria, o carro novo, a casa. Mas e quem está esperando Jesus? Quem está esperando o Salvador? Quem está esperando passar a eternidade com Deus? Ah, pastor, você já tomou a decisão? Não, eu vou tomar. Quando? Quando você vai tomar? O que te impede de tomar a decisão? Às vezes eu fico olhando para o céu, pensando, meu Deus, chorando, falando, Senhor, quanto tempo eu perdi da minha vida quando eu desviei? Fiquei dos 14 até os 27 no mundo, servindo o diabo. Quanto tempo da minha vida eu desperdicei? Você não sabe como é precioso servir a Cristo. Você não sabe como ter um título de cristão, de servo, de serva de Deus, de profeta de Deus, de mulher de Deus. Você não sabe, porque o dia que você souber, você vai fazer igual, você vai se arrepender. Falar, Senhor, por que eu não vim antes? Senhor, por que eu não te servi antes? Queridos irmãos, que o Espírito de Deus queria falar mais, mas o tempo foi embora, o tempo é curto. Que Deus, o Senhor, permita uma próxima oportunidade para que nós possamos continuar alertando, né, os irmãos, a igreja, e dizendo que nós não temos mais tempo. O nosso tempo se findou. A gente sempre lembra o que Jesus fala no Apocalipse: quem está sujo, se suje ainda. Quem é santo, santifique ainda. Quem é puro, se purifique ainda. A gente sempre lembra isso. Por quê? Porque Jesus fala que o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então que Deus, o Senhor, possa nos despertar, possa o Espírito Santo retornar à nossa vida, e que nós possamos ter aquela comunhão que nós tínhamos antes, aquela alegria de ser um crente fiel, aquela alegria das pessoas olhar para nós e dizer, você é um crente, você é uma crente. Hoje várias pessoas passam na rua de manhã, aquele bando de gente batendo na porta, com a revistinha na mão, o espírito do engano. Você olha para as mulheres, impecável, você olha para os homens, parece crente. Você olha e fala, meu Deus, de onde são esses crentes? E chega lá falando de Jeová, chega lá com a biblinha, e aí você sai lá só de bermudinha, sai lá de brusinha de alça, de calção, sem camisa. Ah, eu também sou crente, eu sou obreiro lá da igreja. Será quem que fica com mais vergonha? Eles que não são crentes, que são uma seita, ou a gente que diz que é crente? É lamentável a situação que nós estamos vivendo. Quem não é, está aparecendo para poder enganar aqueles que está vivendo como se não fosse. E assim nós caminhamos em direção a passos largos para o inferno. Que Deus nos livre e que Deus tenha misericórdia da nossa alma. Meus irmãos, palmas bem alegre, que exalta o nome de Jesus.